Muito bom dia, pessoal. Me escutam bem? Me enxergam bem? Tudo certo com vocês? Manda aqui no chat se o áudio está chegando perfeito para vocês. Está tudo bem também? O microfone de vocês está desativado. Deixa eu ativar aqui. Tudo bem, maravilha, maravilha. Pessoal, retomando aqui, depois de escutar o nosso querido Bon Jovi, vamos retomar o nosso webinar. Bom, prazer ter todos vocês aqui com a gente. Itens importantes antes da gente poder começar, né? Vocês têm liberdade de utilizar a câmera, o microfone, dúvidas e perguntas que possam surgir. Fiquem super à vontade para poder trazer aqui para a gente, tá? Seja através do próprio chat, aqui dentro do Teams de vocês vai ter um PIR de pergunta e resposta, ou no chat, ou se quiser habilitar o microfone ou levantar a mãozinha dentro do Teams também, para que a gente tenha um espaço controlado de fala para todos, tá? A reunião já está sendo gravada, vocês vão receber o link da gravação por e-mail assim que a gente finalizar, depois de algumas horas, tá bom? Bom, e aí dando sequência ao nosso webinar, o que nós vamos falar hoje aqui? E antes disso, quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, tá? A gente vem fazendo um trabalho bacana de expansão, de visibilidade da empresa, muitas coisas que eu acho que podem ser interessantes para a rotina de vocês, a gente vai divulgar através do nosso Instagram, em específico do meu, do Instagram da D2 Cloud, e conto com o apoio de vocês. O Everton, que é do time de marketing, vai mandar aqui no chat, fiquem super à vontade, vai ser um prazer ter vocês com a gente nessa jornada. Bom, deixa eu passar para cá. Hoje nós vamos falar sobre Power Automate. E não sei se todos conhecem o conceito, a ideia é fortificar um pouco aqui o que é a ferramenta, como que ela pode ajudar vocês, e também trazer exemplos práticos, né? Acho que muitos de nós aqui temos rotinas variadas, desde rotinas relativamente complexas, com planilhas, com formulários, documentos e por aí vai, mas a pergunta que fica é: como que a sua rotina é com relação a coisas repetitivas? Você faz muita coisa que se repete todos os dias? Que segue um padrão? Então, talvez seja o momento a gente pensar da viabilidade de fazer isso ficar mais automático, tá? A ideia é trazer esse conceito com vocês. Como vocês estão vendo aqui no fundo, o Power Automate, ele funciona com base em um tanto de fluxos, tá? A ideia é que vocês tenham essa visibilidade. Ah, Eduardo, eu tenho que ser programador, eu tenho que ser fera em lógica de programação. Não, você tem que saber como é que funciona a sua rotina, né? Então você não tem que saber, tem que programar, tem que criar código, não sei. Não tem nada a ver, porque eu posso criar um fluxo no Power Automate, como a gente vai criar um aqui no final, e eu não sou um cara de desenvolvimento, né? Então, não necessariamente eu tenho que saber essa frente. É importante saber lógica. Então, se acontecer, isso vai acontecer. Então, isso aí eu vou trazendo para vocês aqui. Deixa eu ver. Tudo certo? Todo mundo vendo a apresentação? Paulo falou que não está vendo, deve ser alguma coisa na instalação. Beleza, então, vamos dar sequência. Bom, e aí, primeiro, o que é o Power Automate? Né? A Microsoft criou o Power Automate há alguns anos, já vários, na verdade, e ele surgiu para automatizar processos e tarefas repetitivas, e aí de uma forma simples, onde todo mundo possa. E aí, assim, seguindo até uma das missões, das visões que a Microsoft tem para as ferramentas é empoderar as pessoas através da tecnologia. Então, ninguém precisa ser desenvolvedor para saber tecnologia, vocês concordam? Então, a ideia aqui é deixar e desmistificar isso aqui com vocês. E aí, o Power Platform, o Power Automate, ele faz parte da linha de Power Platform da Microsoft. O que é isso? É uma plataforma, né, vamos trazer assim, onde a gente tem aplicativos que vão dar poder a alguma coisa, traduzindo de forma muito literal. E aí lá eu vou fazer integrações de serviço, fluxo de trabalho no ambiente corporativo. Eduardo, eu ainda não entendi. Vamos lá, que está tudo bem. O próximo item é que tipo de fluxo eu posso criar. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui que vai ficar mais claro para todos vocês. Bom, aqui nós temos 6 exemplos na tela, tá? Imagina lá, eu tenho o primeiro, deixa eu pegar o meu laser aqui, que é o fluxo da nuvem automatizado. E aí, o que é isso? Ele é disparado por um evento que já existe. Imagina assim,
Na hora que chegar um e-mail, vai acontecer isso. Ele é automático, ele não precisa que você chegue lá e clique, tá? Então, na hora que o e-mail chegar, alguma coisa já vai sair gatilhando e vai engatar. E aí eu vou trazer exemplos práticos para vocês. A gente tem um fluxo da nuvem instantâneo, e aí a gente tem até o símbolo do botãozinho aqui, que ele é disparado manualmente, conforme uma determinada necessidade. Então, na hora que eu tiver vários arquivos lá, na hora, vamos pensar assim, eu tenho um botão que vai copiar esses arquivos e vai jogar para uma pasta em específico. Então, eu inicio esse fluxo, ele não depende diretamente de alguma coisa. E tem um fluxo agendado. É um fluxo que vai acontecer toda terça-feira, 2 horas da tarde. Ele vai acessar o Google Drive da conta tal e vai copiar para o OneDrive, por exemplo. É um fluxo agendado. Ele acontece com base num calendário. E aqui tem mais alguns. Então, eu tenho um fluxo da IA, a gente vai utilizar isso aqui também, onde eu falo assim, Copilot, eu quero um fluxo que faça isso, 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 assado. E aí ele vai criar o fluxo para vocês. Então, vocês precisam saber escrever bem o que vocês fazem, no sentido assim de jogar para a inteligência artificial. O quinto é um fluxo de área de trabalho. O que é isso, Eduardo? Pensa que você está com o computador aberto. Vou pegar o meu caso aqui. Ó. Eu estou com o meu computador aberto. Isso aqui é um fluxo de área de trabalho. Ele vai fazer alguma coisa aqui na tela do meu computador. Você já abriu o navegador, abre o Teams, abre X outros aplicativos, abre o meu e-mail, enfim, e vai fazer alguma coisa. Acessar um site na internet. Então, isso é um exemplo de um fluxo de área de trabalho. E eu tenho um fluxo de mineração de processo, que aí ele vai avaliar e otimizar os processos que já existem. Tá? Isso aqui é um pouco mais complexo, possivelmente vai ficar para um webinar só para esse tema. E aí, como que isso funciona? Bom, o Power Automate ele tem dois conceitos simples, que é o gatilho e a ação. Então, quando eu falo de gatilho, deixa eu só alterar alguma coisa, um item aqui no meu computador, para poder ficar fácil aqui para mim. Ok. Então, quando eu falo aqui de um gatilho, é o quê? O que vai acontecer? Pensa, eu gosto muito de comparar o Power Automate com uma arma. Uma arma, ela não dispara se ela não tiver o gatilho, né? Então, o evento do meu gatilho vai ser receber o e-mail. Então, pense assim, toda vez que eu receber o e-mail do Eduardo, vai acontecer tal coisa. Toda vez que acontecer o e-mail do Eduardo com o assunto projeto, vai acontecer outra coisa. Então, isso é o meu gatilho, que é a entrada dessa ação. E a ação, ela vem na sequência, com base, o gatilho foi acionado. O que vai acontecer? Então, vamos lá. Toda vez que eu receber o e-mail do Eduardo, tiver um anexo, ele vai pegar esse anexo e vai salvar numa pasta no meu computador. Ou melhor, ele vai salvar numa pasta no SharePoint, ele vai fazer alguma coisa, ele vai enviar um e-mail para alguém. Enfim, a gente tem 1000 possibilidades. E aí vão surgir as possibilidades porque o Power Automate ele integra com várias outras ferramentas. Então, a gente não está restrito ao ambiente Microsoft. Ela integra com a Google, integra com o Dropbox, integra com recursos da Apple. Então, a gente não está restrito a um único fornecedor. Então, a Outlook, SharePoint, se eu não me engano, isso aqui é o Mailchimp, o Asana, Salesforce, Live Chat, X, né? Que eu hoje não Twitter mais, e várias outras ferramentas. Então, não se restringe assim, poxa, tudo tem que ficar na Microsoft? Não necessariamente. A gente pode pegar a ferramenta, fazer uma integração, às vezes, com um sistema que vocês já utilizam hoje, através aí, né? Esse sistema tem que estar aberto a receber essa integração para que aconteça alguma coisa, tá? Então, aqui um webinar ele vai ser bem dinâmico, e aí eu vou precisar do auxílio de vocês para alguns exemplos, tá? Então, preciso de atenção de vocês aqui nesse primeiro momento. Bom, vamos para um exemplo prático, né? E aqui a gente tem um fluxo, eu vou mostrar ele já criado, que vai funcionar como? Eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês me enviarem um e-mail. Ainda não, tá? E aqui esse e-mail ele tem um anexo, tá? E o que vai acontecer? Todo e-mail com anexo que eu tiver é um fluxo simples. Então aqui eu não estou filtrando de quem vai ver o e-mail, se o anexo tem o título tal, se é uma conta, se é uma nota fiscal, enfim. Nesse momento aqui não interessa isso. O mais importante é vocês entenderem como a ideia funciona. Então, eu vou receber um arquivo por e-mail, ele vai pegar esse arquivo e vai salvar na pasta do OneDrive. E aqui eu tenho um exemplo, ele vai salvar o arquivo com o nome da pessoa que me enviou, a data do mês,
ou alguns itens que eu quiser para fazer parte da nomenclatura daquele documento. E depois ele vai disparar uma notificação para alguém dentro do Teams. Então, olha que simples. Vocês imaginam, olha, a pessoa, isso vai servir para o fluxo do time financeiro, às vezes para o pessoal do RH que recebe o currículo, às vezes para o pessoal que está fazendo um processo seletivo, e vários outros exemplos. Todo tipo de anexo que vocês receberem, que segundo determinado padrão, a gente vai conseguir encaixar nessa rotina, tá? E antes disso, da gente, por exemplo, de eu passar meu e-mail para vocês, a gente vai seguir na jornada de como é que eu acesso para o Automate, que é a primeira dúvida que todo mundo tem, né? É essa daqui, deixa eu pegar aqui o meu navegador. Cadê o navegador? Navegador. É este aqui. É este aqui. Então, deixa eu vir aqui. Todos vocês aqui, imagino que já tem o Office 365 para as contas, correto? Então, é bem mais simples. Vocês vão na página inicial do 365, office.com, e lá vocês vão nas 9 bolinhas que tem aqui em cima. Vocês vão clicar aqui em cima. E que eu vou ter milhares e milhares de aplicativos. Um deles é o Power Automate, que é esse em azul, né? Eu dou um clique nele, a gente vai cair na tela inicial do Power Automate. E aí, aqui ele vai trazer várias ideias para a gente. Aqui eu vou falar do Copilot já já. Eu tenho aqui modelos, fluxos e por aí vai. Quero mostrar para vocês um fluxo que já existe, tá? Então aqui, ó, vou pegar esse que está compartilhado comigo. Aí, ó, o Gabriel compartilhou ele comigo, o Gabriel me auxiliou na criação desse fluxo. E eu tenho aqui para o Automate. Então, olha que legal, vou dar um clique nele. Ele vai me explicar. Ah, Eduardo, essa tela é feia, não estou entendendo nada. Calma, não desespera. Então, eu vou vir aqui e vou editar esse fluxo. Olha que coisa simples e básica, tá? Ah, tá feio ainda. Calma, tá tudo bem. Vou colocar o navegador para traduzir aqui para gente. Que é basicamente, ó, quando o novo e-mail chega. Então, é a ideia do que eu coloquei lá no slide com vocês. Quando o novo e-mail chegar, o que, que vai acontecer? Se eu der um clique aqui, basicamente ele vai falar, olha, o e-mail tem anexo sim. E na onde que o e-mail vai chegar? Na minha caixa de entrada. É onde os e-mails chegam, de qualquer pessoa, tá? E aí, para cada e-mail que chegar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo, ele vai criar um arquivo lá no meu OneDrive, que vai criar uma pastinha chamada anexos do webinar. E aí ele vai colocar um nome para o arquivo, que é de quem me enviou, que é do campo D do e-mail, a data que ele me enviou e o nome, né? E aqui, content bytes, aqui não é necessário agora, que é o conteúdo do arquivo que ele vai pegar o anexo e vai salvar dentro dessa pasta. Depois, o que, que ele vai fazer? Ele vai postar uma mensagem num chat, aqui vai ser um canal, um chat em grupo do Teams, ou poderia ser para uma pessoa específica. Ah, chegou um arquivo da Débora, aí ele vai mandar lá para o José. José, olha, tem esse arquivo, esse anexo, e você tem que fazer tal ação. Então, eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido, tá? E aí ele vai chegar com a mensagem, ó, os arquivos de tal pessoa foram salvos com sucesso, ok? Então, eu poderia mudar aqui, ó, o arquivo com o nome tal, com a função tal. A ideia não é que a gente faça aqui agora, mas é importante que vocês entendam a rotina, porque é bem simples. A gente teve alguns cliques para fazer isso aqui tudo. Então, de novo, quando o e-mail chega, ele vai criar um arquivo e vai postar uma mensagem dentro do Teams. É simples. E aí agora é onde eu preciso da ajuda de vocês, tá? Esse fluxo ele está rodando na minha conta de e-mail. E aí eu preciso que vocês me enviem e-mails. E aí, como nós vamos saber isso? Eu vou colocar o meu e-mail no chat e vocês precisam enviar um e-mail com anexo. E é importante. Eu não vou abrir o anexo de vocês aqui na apresentação, mas enviem um anexo aleatório. Pode ser uma imagem, um arquivo do Word em branco, tanto faz. Tá? Não compartilhem informações sensíveis ou confidenciais comigo. Pode ser um anexo simples que vocês criem na hora, não tem problema nenhum. Então pensa aí, qual anexo eu vou enviar aqui para o Eduardo? Então vocês têm que fazer esse exercício. Porque nós estamos aqui 26 pessoas, talvez eu receba muitos e-mails ou poucos. Então eu tenho que receber no mínimo uns 2 e-mails para isso tudo fazer sentido para vocês. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat e a gente vai ver isso funcionando. Enquanto isso, eu vou abrir a estrutura aqui do meu computador. Tá? Eu vou abrir a pastinha do meu OneDrive. Deixa eu abrir ela aqui. Vou abrir tudo no navegador para ficar fácil de vocês entenderem nesse momento. Eu vou abrir aqui meus arquivos. Eu vou abrir a pastinha que eu tinha falado. Cadê? Cadê a minha pasta? Cadê a minha pasta? Anexos do webinar.
Aqui já tem alguns, olha, aqui já tem algum anexo do Gabriel que ele tinha me enviado. Eu vou apagar esses anexos aqui. Deixa eu excluir ele. Bom, pasta vazia, tá? E aí, eu vou deixar aberto aqui também o meu Teams, que é onde eu vou ter o chat. Então, a gente vai ver as coisas acontecendo em tempo real. E depois eu vou explicar a mágica de tudo acontecendo. Eu vou colocar um aqui numa tela e o outro aqui em outra tela. Deixa eu arrastar para cá. E ele vai enviar para um chat que chama Todos. Olha para você ver, ó. 10 e 13 aqui são exemplos do Gabriel. A gente ignora aqui. Deixa eu ver aqui. Pode mandar, Gregory. Fiquem à vontade, disparem os e-mails. E aí, vamos aguardar aqui. E no final, o fluxo ele vai rodar, né? Aqui na ferramenta, ele vai começar a processar as informações aqui comigo. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Tá vendo que ele tem um histórico de execução aqui, ó. Tá vendo? Então, a cada vez que rodar alguma coisa, ele vai funcionar. Aqui a gente já tem a mensagem, ó. Arquivos de Débora foram salvos com sucesso. Deixa eu apagar esses aqui de cima, para a gente diferenciar na tela os e-mails de vocês. Aqui a gente vai receber um do Paulo também, do Gabriel também. Vou pegar o da Débora, que eu acho que foi o primeiro. E vou pegar aqui o meu anexo. Olha, a Débora já me mandou uma imagem. Então, dela já apareceu aqui e a mensagem do dia chegou. Eu estou com as minhas mãos livres aqui, tá? Esperar o e-mail de vocês chegar para a gente... Ó, chegou aqui no meu telefone. A Alex enviou um, o Gregory enviou outro. Vamos esperar, porque o fluxo ele tem que funcionar sozinho, mãos livres. A ideia é economizar meu tempo. Imagina se eu tivesse que pegar cada anexo de vocês, arrastar para a pasta, salvar, trocar o e-mail desse arquivo, enfim. Ó, Alex da Eudora TI me mandou um também. Vamos aguardar aqui, né? O OneDrive, às vezes ele dá um... Deixa eu dar um refresh aqui na página. Porque ao vivo vocês sabem que Murphy funciona de determinada forma, né? Então, olha, já chegou aqui do Alex. Então, olha, o padrão de nomenclatura que eu coloquei, eu poderia colocar o que eu quisesse, né? Mas ele vem com o e-mail do Alex, ele vem lá com... Ó, já apareceu bastante, ó. De novo aqui do Alex, ele vem com a data de hoje e um guia, que é o nome do arquivo. Se eu clicar aqui no PDF do Alex, ele já vai abrir aqui para mim, olha. MSP 360, enfim, para explicando como tudo funciona. Então, isso é muito simples, tá? Então, ó, já chegou aqui do Paulo, da Bianca, da Patrol. A gente vai chegando. Cadê o da Bianca? O da Bianca ainda não chegou ao anexo aqui, porque às vezes tem um delayzinho, né? Ele tá processando tudo. Ó, o da Bianca chegou o teste do anexo. Ó, chegou uma imagem da cidade, muito bonita a cidade. Então, já fica salvo aqui para mim. Então, olha para você, qual é o esforço que eu tive que fazer isso? Ah, Eduardo, eu poderia fazer isso de forma mais específica? Imagina, todo e-mail que chegar fornecedor arroba tal coisa e vai vir com uma nota fiscal anexada, você vai poder salvar numa pasta. Ah, quero melhorar, quero utilizar a inteligência artificial. Então, você vai pegar uma inteligência artificial e vai colocar lá, para a inteligência ela avaliar o quê? Qual é o número da nota fiscal? Qual é o serviço que está atrelado àquela nota? E aí tem que a gente pode colocar uma IA para rodar por cima disso, que ele já vai salvar. NFL, o nome do fornecedor, o serviço, não sei. O padrão de nomenclatura que você tem dentro da sua empresa, tá? Então aqui eu já tenho bastante anexo, né? E os meus continuam chegando. Então, se eu pegar aqui o do Paulo, por exemplo, ele vai trazer para mim um ícone aqui do WhatsApp, ó, simples. Né? Deixa eu pegar outro aqui. Um do Facebook, enfim, isso deve ser da assinatura de e-mail do Paulo, possivelmente. Aqui é bem simples, né? Toda imagem que vier ele vai trazer. Paulo, Gabriel me mandou outra imagem aqui. Isso aqui deve ter dado algum erro. Ótimo, então funcionou, vocês viram? Então, o da Débora aqui é um alvo, deve ser um formato que não abre no online. Aqui, ó, veio a imagem da Débora. Então, veio a assinatura de e-mail dela. Então, aqui eu não estou filtrando se é assinatura de e-mail, se não é, tanto faz. Eu só estou salvando a imagem. Então, a assinatura de e-mail da Débora, ela vem como uma imagem, além do anexo que ela teve. Então, também vem junto com relação a isso. Ah, tem mais e-mail checando aqui. Que o meu, chegamos um do Elísio. Aí, ó, arquivos de Elísio foram salvos com sucesso. E aí, o Parou Automatic, o que ele faz? Recebi o e-mail. Então, vou criar o arquivo e depois eu vou postar lá dentro do Teams. Ele já deve replicar aqui para mim.
Vou pegar o último do Elísio, que a gente vai para os demais exemplos. Olha, Elísio, Queiroz, Mita, Tiaia, teste TXT. Chegou um TXT aqui do Elísio vazio. E um GIF que deve ser a logo da Itatiaia. Então, a mesma lógica, né? O arquivo da Itatiaia está como anexo. Ó, o Gabriel mandou outro e-mail. Então, funciona. Então, vocês podem, poxa, se vocês têm uma rotina que vocês têm que salvar anexo, ir para a pasta, botar um padrão de nome, é simples de fazer, tá? E a gente pode pegar isso, colocar dentro da rotina da empresa de vocês. Imagina, em 5 meses, quanto tempo vai ser economizado? Se vocês já notificaram, chegando um monte de anexo aqui. Vocês vão notificar alguém, ou às vezes esse anexo pode virar uma tarefa dentro do Plane, pode disparar um e-mail. Então, múltiplas variações que nós podemos ter nesse caminho, tá? Ok? Fez sentido para vocês? E agora eu vou explicar o fluxo. É simples. Né? Vocês viram, são 3 botõezinhos na tela. E aqui ele me fala, ó, as execuções. Então, olha para você ver, demorou 6 segundos. Alguns demoraram 11 segundos, enfim. Mas imagina esse tempo multiplicado durante 30 dias de uma pessoa que faz isso todos os dias. Quantas horas não são economizadas? Quanto que financeiramente uma empresa economiza de dinheiro destinando um colaborador, em vez de salvar anexo, ele vai fazer uma rotina que seja mais estratégica para aquela empresa. Então, é isso que é importante de vocês visualizarem. Então, aqui a gente vai ter vários relatórios que não faz sentido eu explicar para vocês no primeiro momento, mas basicamente eu tenho a jornada de tempo de cada um. Se eu tiver falha, eu posso ter algum fluxo que pode ter algum erro, né? E aí eu posso entender, na hora que acontecer um erro, o que vai acontecer? E aqui eu sei que a média das execuções de salvar o anexo, mandar mensagem, demora 6 segundos. E aí a pergunta aí, vale além disso? Imagina se eu fizer isso 50 vezes durante o meu mês. Uma pessoa só. Imagina se a gente está falando de 5 pessoas, tá? Vamos fazer a conta de padeiro aqui. Eu tenho 6 segundos para cada tarefa. Se eu faço aí 50 vezes por dia, eu estou falando de 300 segundos. Tá? Vezes 20 dias úteis, eu estou falando de 6 mil segundos. Se eu dividir isso aqui por 60, eu tenho 100 minutos economizados. 100 minutos representam quantas horas? Representa 1h30. Em um ano, eu estou falando de quase mais de um dia útil de atividade que eu vou economizar. Então, a gente economizou um dia em um ano. Imagina uma tarefa mais complexa. Não seja salvar um anexo. E aí vou trazer outro exemplo para vocês, tá? É isso que o Power Automate ele busca economizar, que é tempo. Poxa, Eduardo, são só 6 segundos. Multiplicando por todos os dias do mês, todos os dias do ano, já é muito tempo. Imagina um dia a mais do seu ano. Você pode fazer múltiplas outras coisas. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho outro exemplo, que o Gabriel fez a construção também, que é importar uma tarefa do Forms. Então, imagine que vocês têm uma tarefa que ela chega no formulário aí da empresa, através de um Forms que alguém preenche, seja de qual a finalidade desse Forms, não é importante agora, nesse momento. E aí, o fluxo vai ser, quando alguém preencher uma resposta do Forms, ele vai criar uma tarefa dentro do Planner, com as respostas que foram preenchidas. E aí, posso definir lá no Power Automate o que vai ser preenchido, enfim. E automaticamente ele vai colocar essa tarefa para alguém. E vai definir o prazo de vencimento dessa tarefa para 7 dias depois que ela é criada. Ou seja, eu vou mandar o formulário aqui, eu vou precisar da ajuda de vocês também. Ele vai criar a tarefa no Planner, com as respostas preenchidas, e automaticamente acho que vai ser atribuído para minha conta. Vai ser um exemplo bem simples, né? Não vou trazer um caso que a gente utiliza para não expor informação de nenhum cliente. E aí eu vou ter cumprido aqui 7 dias, né? Ou seja, eu vou ter que cumprir ela na quinta-feira da semana que vem. Então, vamos lá. Eu vou pegar o link do Forms, vou mostrar como é que o Forms funciona para vocês. Bem simples, basicão mesmo. Deixa eu pegar aqui o nosso fluxo, webinar. Esse aqui vai ser o nosso formulário. Então, eu tenho qual vai ser seu e-mail, como que você avalia o webinar, se os tópicos que vocês gostaram aqui são bacanas, e se você quer receber mais informações sobre o Power Automate, tá? E claro, né? É um formulário aqui para vocês receberem mais informações nossas também, né? Bom, vou coletar as respostas, vou encurtar o URL aqui, vou garantir que qualquer pessoa pode responder. Não precisa logar, nada mais.
Vou mandar aqui no chat. E aí vocês respondam. Deve demorar aí, talvez uns 10, 15 segundos para vocês responderem esse formulário. E olha que legal, vou mostrar uma outra função, não tem nada a ver com Power Automate, com relação a formulários. Vou pegar um slide em branco aqui e vou inserir. Tem uma função do PowerPoint, quando vocês vão preenchendo, onde eu consigo linkar um forms aqui, eu vou ver as respostas em tempo real. Bem simples isso também. Deixa eu ver aqui se ele vai aparecer aqui para mim, né? Tem muito formulário aqui que eu utilizo. Seja do marketing, webinar, Copilot. Deixa eu só trocar aqui, minha bateria do meu fone está acabando. Quando vocês vão preenchendo, a gente vai vinculando aqui. Deixa eu ver se nós já temos respostas. Ó. Temos 8 respostas. Vamos lá, só um minutinho. Olha que legal. Já temos aí as respostas. Aqui a gente pode ignorar, porque possivelmente foi a época de teste. Ó, as respostas vão chegando, 12 respostas e por aí vai. Muito bacana. Como que você avalia o webinar? Bacana, bacana, bacana. E aí, lembrando o nosso fluxo de novo, ele vai criar uma tarefa dentro do Planner. Né? Depois eu volto aqui para esse item. Com as respostas preenchidas. E agora? Onde é que está esse Planner? Como foi o Gabriel que criou? Eu esqueci de perguntar para ele qual foi o Planner, mas, muito melhor do que isso, toda tarefa que a gente recebe dentro do Planner, eu recebo um e-mail. Então tá aqui que o Gabriel atribuiu, né? Porque ele que criou o fluxo. Olha para você ver. Eu estou recebendo um tanto de e-mail. Eu vou aqui abrir no navegador. E aí o Planner vai abrir automaticamente aqui para mim. Eu não precisaria saber onde é que está o Planner, porque eu realmente não sabia. Vou criar aqui, ele vai carregar aqui para a gente. Ó. O Outlook está pipocando aqui na minha orelha, mas não tem problema nenhum. Ele criou aqui ó, na tarefa de operações. Olha que legal. E a gente colocou. Ó, criar uma tarefa para o Anderson@Kbyte. Então, aqui no checklist, olha, as notas dele foi: gostaria de receber mais informações sobre o Automate? Sim. E aí, ela vai ser concluída no dia 29, que é quinta-feira da semana que vem. Eu poderia colocar um label automático, eu poderia colocar progresso, prioridade, enfim. Poderia colocar várias outras coisas. E aqui a checklist com relação às respostas do Anderson. Então, vamos fazer um check aqui para ver se deu certo? Anderson, vou pegar as suas respostas aqui. Deixa eu pegar as respostas individualizadas. Cadê o botãozinho que eu faço isso? Cadê? Ó, verificar resultados individuais. Gabriel, anônimo. Gisele, Anderson Kbyte. Vamos ver o que o Anderson preencheu para ver se o nosso planner está preenchido certinho, tá? Deixa eu pegar o nosso planner aqui. Olha que legal, vamos lá. O Anderson, tá aqui o Anderson, criar um webinar para o Anderson. Ele avaliou aqui se a gente acha que a gente não pegou e quais tópicos o Anderson quer aprender. Automação, ok. Integração, ok. Casos de usos práticos, ok. Então, ele pegou tudo que o Anderson preencheu e, no caso aqui, a gente colocou a resposta desse formulário como sim aqui nas anotações, mas eu poderia colocar no checklist, como comentário, se eu quisesse, enfim. Vamos pegar mais um, pra vocês verem que eu não estou enganando vocês? Vou pegar a Renata Neves aqui da SKM. Aqui, ó, Renata. Renata, em vez do Anderson, ela colocou automação de processo e demonstração técnica detalhada. Então, ok, ela também quer receber, tá a mesma coisa aqui, também inspira na semana que vem, simples. E aí, automaticamente, a gente colocou que o responsável para executar essas tarefas é o Eduardo, mas eu poderia colocar que seriam outras pessoas, enfim. Então, é simples. Imagina os formulários que vocês têm, que isso funciona. Aqui dentro a gente tem um formulário de faturamento, onde a gente manda para o nosso cliente, ela vai pegar informações de CNPJ, se ele retém SS, enfim, informações nesse sentido. E aí o que acontece? Automaticamente esse formulário já cria o cliente dentro do meu sistema financeiro. É simples, olha, ele preencheu um formulário e foi disparado para o meu sistema financeiro o que tem que acontecer. Que no caso é criar o cliente lá dentro do sistema. Coisas simples, mas imagina, quanto tempo que a pessoa passa copiando e colando? Nome da empresa. Aí ele pega o nome da empresa, joga no sistema.
valida. Se o CNPJ está certo, né? Porque a gente é humano, a gente pode errar. Então, a gente evita falhas no meio desse processo também, tá? Então, são exemplos simples que vão caber dentro da rotina de vocês com toda certeza. Vou fechar aqui. A gente tem um monte aqui de outros que foram preenchidos. Aí não, né, já está validado aqui que funciona bem. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar. E aqui nós vamos criar um juntos, tá? Que é agendar um e-mail de lembrete. Então, olha que legal. E aí, o Gabriel está aqui na reunião, ele é o cara de Power Automate. E aí, se eu fizer alguma coisa errada, você me corrige, Gabriel. Mas nós vamos agendar um e-mail de lembrete. Toda segunda-feira eu vou enviar um e-mail para minha equipe. E aí eu vou definir o e-mail. Com assunto, corpo e demais itens pré-definidos. E após 30 minutos que eu enviar o e-mail, eu vou enviar uma mensagem no chat do Teams informando tal coisa. E aí, qual vai ser essa tal coisa? Cada um de nós tem as nossas especificações. Vamos lá? Juntos? E aí, assim, busquem abrir o Power Automate de vocês aí para a gente fazer esse exemplo junto, tá? Porque é muito bacana. Bom, vou deixar minha cola aqui, porque eu tenho TDAH e eu vou esquecer o que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Vamos aqui no início. A pergunta que fica do nosso fluxo é: que fluxo eu vou querer criar? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bom para vocês verem. Como eu falei, é um fluxo que eu vou disparar toda segunda-feira. Então, vocês concordam que é um fluxo agendado? Ele só corre na segunda. Não é terça, não é na hora que alguém preenche um formulário. Ele é um fluxo agendado. Então, qual vai ser o nome do fluxo? Disparo de e-mail toda segunda, tá? Então, olha que legal. Ele vai iniciar dia 26, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Ele vai repetir cada minuto. Imagina se eu mandasse o e-mail cada minuto. Que loucura que ia ser. Então, ele vai repetir a cada semana, na segunda-feira. Pode ser no sábado, o dia que você quiser. Então, olha, esse fluxo será executado segunda-feira, todas as semanas, às 9 horas. Ok? Crio. E aí, até agora eu não fiz nada. Eu só falei que ele vai acontecer de forma recorrente. Deixa eu botar o tradutor aqui pra gente. Já tá traduzindo aqui, tá? Beleza. E aí, olha que, poxa, Eduardo, que complicado isso aqui na minha tela. Calma, fica tranquilo. Isso aqui já tá feito já. Qual é o código? A Microsoft já fez o código. Não precisa nem preocupar com o código. Então, de novo, o intervalo é uma vez por semana. O fuso horário, vou colocar o do nosso aqui, que é do Brasil. Nossa equipe de Brasília. Vai que ele manda 9 horas da manhã lá da França. Né? Não tem nada a ver. Nessas horas, eu poderia colocar aqui em específico, mas eu vou colocar o que já está aqui está como meio-dia. Né? Deixa eu colocar aqui 9 horas. Ok. Então, a minha recorrência já está feita. E aí, beleza. Lembrando, eu vou mandar um e-mail. E aí, para o próximo passo, na hora que der segunda-feira, 9 horas da manhã, o Power Automate vai falar assim, opa, eu tenho que funcionar. E ele tem que ter um próximo item, que é a ação. E o que eu vou fazer com essa ação? Olha, a gente já tem um tanto de conectores aqui. Cada uma função. Eduardo, é difícil para mim procurar. Fica tranquilo. Você bota aqui, enviar e-mail. Enviar. Ele vai dizer, enviar um e-mail, enviar uma solicitação, enviar e-mail com opção, mensagem de rascunho. Já tem tudo pronto para você. Então, vou vir nessa aqui, V2. Para quem que eu vou mandar esse e-mail? Eu vou mandar esse e-mail para operações. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. operações@d2cloud.com.br. Esse é o e-mail do nosso time técnico. Qual vai ser o assunto? Vou botar aqui entre chaves. Alinhamento da semana. Alinhamento da semana. Prestem atenção. Vou usar um exemplo aqui que não vai fazer tanto sentido, mas não é importante. E aí, poxa, eu não sei o que eu vou fazer aqui nesse e-mail. O que eu vou colocar no corpo do e-mail. Olha que legal. E aí, desculpa de preguiçoso. Eu já vou falar de outro produto aqui. Eu tenho Copilot. Eu não sei o que eu vou botar nesse e-mail aqui. Vamos pedir o Copilot para ajudar a gente. Preciso de corpo de e-mail para esse assunto, para enviar para minha equipe. Olha que legal.
Vamos pegar o texto aqui. Olá, time, ó. Bacanão, ótimo. Copiei, colei, tudo perfeito. E aí, imagina, Eduardo, toda semana tinha que ter algumas variações aqui no meu e-mail, de dia, de assunto. Eu posso pegar isso daqui, cadê o... E fazer alguns links de, por exemplo, ou ter alguma variável, né? Então, ó, ao invés de ponto de atenção, toda semana ele muda. Em vez de atenção, ele cria alguma outra coisa. Enfim, poderia trazer algumas coisas que podem ser personalizadas aqui. Porque imagina, toda segunda-feira receber um e-mail igual. Na primeira semana a pessoa presta atenção, na segunda já não presta, na terceira a pessoa não vai ler. Então, eu poderia ter algumas variações, mas o importante não é frisar isso aqui com vocês, não. Pronto. Então, toda segunda eu vou enviar o e-mail. Qual a outra tarefa que eu tenho? Vocês lembram? Vamos lembrar aqui juntos? Que é com assunto e corpo pré-definidos. Ok, dei um check nisso aqui. E após 30 minutos do e-mail enviado, enviar uma mensagem no chat informando tal coisa. E aí, eu não vou pegar o dos 30 minutos aqui, porque eu vou pegar aqui mensagem do Teams. Depois que ele enviar o e-mail, ele vai enviar uma mensagem para o Teams. Vamos pegar aqui, ó. Olha que legal. Obter, postar mensagem, responder, ou responder uma mensagem com alguma coisa. Então, eu vou postar uma mensagem em um chat ou canal. E aí ele me pergunta, você quer postar essa sua mensagem como? Eu quero postar como usuário. Então, ou seja, quem vai mandar a mensagem vai ser o Eduardo. Eu poderia, quem vai mandar a mensagem era um botzinho. Vai chegar um botzinho. Boot enviou tal mensagem. Mas no caso aqui, para ficar mais humanizado, vai ser Eduardo. E onde que eu vou postar? E aí ele vai ter num canal, no chat de grupo. E aí, beleza. Ele vai vir aqui e ele vai pedir o ID do meu chat, né? Só que aqui eu tenho um tanto de chat, ó. Eu não tenho que escrever código nem nada. Então eu vou ir para o chat, esse aqui, ó, Douglas Eduardo, que é um reunião que vai acontecer daqui a pouco, eu posso postar lá. Adicionar mensagem. Ó. E aí, Douglas. Douglas, veja o meu e-mail. E eu posso trazer algumas coisas, ó. Aí eu vou vincular o e-mail que existe. Opa. Parâmetros avançados. Outros contas. Deve ser isso aqui, né? É isso, Gabriel? Conta aqui pra gente. É isso mesmo, né? Eu quero adicionar o e-mail que eu enviei ali atrás. Ou seja, eu quero pegar o e-mail que eu enviei e mandar lá na mensagem com o Douglas. Né? Eu posso pegar uns dados da etapa anterior. É isso mesmo, né? Você vai lá no corpo normal, aí vai aparecer um raiozinho ali na lateral. Esse raiozinho. Isso, aí vai ter todas as opções já padronizadas do Firefox. Ah, legal. Se ele não aparece aí, ó, por exemplo, acho que ele não deve aparecer. Você clica num que está embaixo do raiozinho, voltando aí, e aí vai ali em conteúdo dinâmico, aí já vai ter todos os padrões. Ah, legal. Ó, Tem veio que vazio, mas então. aparecer. Às vezes pode ser erro, né? Murphy é ótimo. Então, eu poderia colocar assim, message, texto da mensagem, alguma coisa assim. Ele vai juntar os textos das mensagens. E aí melhora. Criar uma inspeção com o Copilot. Que aí, por isso que eu pedi ajuda do Gabriel. Porque eu não sei fazer isso. Mas o Gabriel pode ajudar e eu posso pedir para o Copilot. Preciso que aqui tenha o corpo do e-mail da etapa anterior do meu fluxo. Vamos criar a expressão, vamos ver como é que o Copilot vai reagir. Pode ser que dê certo, pode ser, ocorreu um problema. Reformule a sua solicitação. Deixa eu vir para cá do meu fluxo com o e-mail. Vamos ver aqui de novo. Se não funcionar, não tem problema, tá? Porque aqui eu já estou querendo trazer mais complexibilidade para o nosso caso. Que ele não vai trazer nenhum conteúdo. Não tem problema, não. Que ele vai postar e vai assim, e aí, Douglas, fez meu e-mail. Isso aqui é importante para a gente. Salvei, cliquei fora aqui. Vou clicar no botãozinho de salvar aqui em cima. E aí, o que vai acontecer? Olha, salvamento no fluxo com erro. Um template inválido de recorrência na coluna tal, não sei lá o que, não sei lá o que. Coloquei uma data incorreta aqui. Possivelmente. Faltou um 0 aqui na minha hora. Tá vendo? Salvei. Ele está salvando, 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 salvando. Ótimo, seu fluxo está pronto. Recomendamos que você o teste. Vamos testar esse cara? Testei. Vai ser manualmente. E vai ser testado. Ó. Fluxo de execução. Vamos rodar ele aqui.
ele vai disparar o e-mail. Seu fluxo foi iniciado com êxito. E lá na minha caixa de correio, nos meus itens enviados, que estão aqui embaixo, vai ter um e-mail enviado para a minha equipe. Olha. O e-mail acabou de ser enviado. Simples. Ah, foi sem minha assinatura. Né? A gente pode colocar tudo que a gente quiser aqui. Enviei o e-mail e o próximo passo lá do meu fluxo é postar uma mensagem no chat do canal. Vou lá na reunião com o Douglas. Cadê ela aqui? Cadê ela aqui? Olha que legal. E aí, Douglas, veja meu e-mail. Simples. Funcionou. Ah, poderia colocar um anexo, alguma coisa mais específica? Claro que eu poderia. Mas imagine isso na rotina de vocês. Olha, vai chegar um e-mail de cobrança. Todo e-mail de cobrança que chegar, você vai mandar lá para a moça do financeiro. Olha, chegou um e-mail de cobrança do fornecedor tal. Quanto tempo isso não economiza? O objetivo é que a gente pensar no tempo que a gente vai economizar. Então, é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Ah, Eduardo, eu tenho dúvida aqui se tem algum exemplo, alguma coisa da minha rotina que seja 100% automática. Eu vou desativar o fluxo aqui para que ele não rode na semana que vem. Desativou. Beleza, está desativado. Para que ele não... Se eu não sei se tem alguma coisa aqui na minha rotina que eu possa automatizar. E para isso, nós existimos. É para entender, porque sempre tem coisa para automatizar. Sempre. Tem coisas simples, tem coisas complexas. Às vezes a gente vai precisar de colocar uma inteligência artificial. Opa, para rodar aqui. Cadê o meu PowerPoint? Saiu. Opa. Às vezes a gente vai precisar colocar uma inteligência artificial para rodar, para fazer análise do seu anexo, para analisar alguma coisa, mas não é problema, ainda é possível, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. E antes da gente conseguir encerrar e para a dúvida de vocês, eu já quero que vocês se inscrevam. Toda semana nós teremos um webinar. Em específico, na semana que vem, nós faremos sobre Power BI. Eu vou pegar o link aqui, ó, que o Everton me mandou, e vou colocar. Vocês já se inscrevam, já deixem a agenda travada, vocês vão receber o convite por e-mail também, para que vocês possam participar do nosso treinamento. Vai ser bem dinâmico, vai trazer o conceito de Power BI, então, ainda da linha Power, né, como eu falei, para que vocês tenham atrelado mais a rotina de vocês. Ok? Já se inscrevam, coloquem o e-mail de vocês aí para a gente já começar a ocupar a sala da semana que vem. E aí eu quero abrir vocês para dúvidas. Dúvidas que vocês tenham, exemplos, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, eu acho que é de extrema importância aqui nesse momento, porque é muito interessante para o Automate, né? Trouxe exemplos bem simplesinhos aqui, mas tudo que vocês tiverem como padrão dentro da rotina, que siga, que notifique alguém, tem que integrar com o meu CRM, tem que integrar com um sistema terceiro, enfim. Dá para fazer, tá? Então não se restringam só ao ambiente Microsoft, como eu fiz aqui de exemplo. A gente tem vários fluxos que podem acontecer nas empresas de vocês. Dúvidas? Comentários? Algo que vocês queiram compartilhar? Fiquem super à vontade, a gente está aqui para poder ajudar vocês. Não? Tem certeza? Maravilha, então. Fala, Paulo. Como sempre, né? Eu fazendo pergunta. Fica à Deixa eu te vontade. perguntar, Power Automate aceita condicionais quando a chegada de e-mail? Do tipo, Aceita. por exemplo, chegou um e-mail que a gente utiliza aqui, o Monday, como ferramenta de gerenciamento de projetos. Sim. E o Monday, ele tem diríamos assim, uma falha em que ele não aceita determinadas condicionantes. Então, por exemplo, a hora que automatiza aqui, a gente recebe um e-mail informando o prazo limite para o projeto, mas depois que você executa determinada, diríamos assim, estágio do projeto, ele continua mandando e-mail. E eu queria fazer com que esses e-mails que eu já tivesse executado não chegassem mais para mim, que eles fossem movidos para uma caixa para não ficar enchendo a minha caixa de e-mail. Pode. Mas, por exemplo, a gente tem status. Então, quando o projeto está em elaboração, ele para mim é viável, tem que ficar na determinada pasta. Depois que ele saiu desse status, eu queria que ele fosse movido para um outro lugar, para ele não ficar enchendo o saco. Ótimo. Aí o que a gente pode fazer? É simples, olha, vou pegar um aqui, um automatizado, vou criar um exemplo aqui bem. Vou botar aqui Paulo
Paulo Roberto. Então, quando uma resposta for enviada, por exemplo, vamos ignorar aqui o formulário, e aí eu posso trazer algumas ideias, que vai ser essa condição. Geralmente, a informação a ser tratada está no corpo do e-mail. Quer ver? Tem um aqui que Mas poderia, assim, você poderia, quando o e-mail chegar com um assunto tal, contém o Não, corpo, é enfim. porque o assunto, ele é padrão. A, Entendi. a questão da informação que deve ser tratada está no corpo do e-mail. Mas daria para filtrar também. Tá. Aí, se tiver tal coisa que vai ser essas condições. Então, por exemplo, se a condição aqui do nosso formulário for verdadeira, e aí o que quer dizer que ela é verdadeira? Aí eu tenho que falar o que é ser verdadeiro. Se é falso, se é em progresso, em andamento, a gente vai fazendo as variações. Aí aqui dentro eu poderia ter outra, aqui dentro, ó, se é verdadeiro, e aí eu venho aqui e crio outra condição. Uma condição aplicada, uma condição dentro da outra condição. E aí o nosso Power Automate ele vai ficando mais parrudão, sabe? Então dá para fazer essa linha de raciocínio também. Entendi. Como se fosse o CIS de linguagem de programação. Isso. Se acontecer isso, faça aquilo. Se não, faça outra coisa. Tá? Entendi. Então funciona super bem. Eu vou excluir elas aqui. Mas aí, como o Seixas falou, já são padronizados. Está fácil de fazer a criação. E aí, testar, validar se ele vai comportar da forma como você espera e fazer algumas alterações se for necessário. Entendi. Ok, obrigado. Acho que o Igor colocou. É isso, ele funciona com a API também. Então, às vezes já tem uma integração com o Monday, por exemplo. Não sei, a gente pode dar um find aqui. Vem aqui no início. Desculpa. Criar aqui nos modelos. Tem os modelos pré-prontos, né? Se eu venho aqui no... Eu venho aqui, sei lá, Monday. Acho que tem integração com o Monday, se não me engano. Opa. Meu navegador tem uma travadinha. Monday. Não sei, não. Porque como está traduzindo, deve estar como segunda-feira. Não sei, mas enfim, se não tiver, tem API que integra, igual o Igor trouxe. Não, chegando pelo e-mail já dá para poder trabalhar. Já resolve. Né? Porque enfim, ele faz a automatização do envio de e-mail. Maravilha. Pelo e-mail já facilita. Show de bola. Show de bola. Mais dúvidas, pessoal? Eu vou trazer aqui, antes da gente encerrar, o do Copilot que eu falei que ia trazer e acabou que eu não trouxe. Poxa, Eduardo, eu não quero criar telinha igual o Paulo, eu não quero fazer o si, não sei lá o quê, eu posso escrever. Né? Então, aqui já tem alguns exemplos, olha. Todo mês, copio os arquivos do meu OneDrive para outra pasta. E aí, cliquei aqui, o Copilot vai criar o fluxo para mim. Então, olha, ele já falou recorrência, lista, para cada arquivo ele vai copiar. Tem outra solução. Copio o arquivo usando o caminho tal. Poxa, esse aqui é um exemplo ruim, né? Vou utilizar um exemplo melhor. Eu posso colocar, quando o arquivo, um item for criado, vai me enviar um e-mail. Eu posso escrever. Quero que toda vez, aí o caso do Paulo, que o e-mail do Monday chegar com o assunto tal no corpo, você faça aquilo e aquilo. Então, o Copilot pode entender bem o que a gente escreve e talvez ele não entenda. E aí a gente vai aprimorando o que a gente escreve. Então, não necessariamente você tem que ir para aquela telinha de ficar criando os botõezinhos, como eu falei. Tá? Por isso que é acessível para todo mundo. Porque você só precisa explicar muito bem. E sendo que é uma rotina que você faz todos os dias ou com uma certa frequência, você já é mestre, né, naquela rotina. Então a gente só tem que escrevê-la para que o Copilot e a IA ela consiga trazer ótimos insights para a gente. Fechou, pessoal? Mais dúvidas? Algo que vocês queiram trazer? Top demais? Dá conta? Alguém falou? Perfeito, doutor. Só agradecer, viu? Muito claro. Fala, Cabaz. Tudo bem? Tudo bom, saudade do senhor. Legal demais. Um abraço para você. Pessoal, maravilha. Deixe os contatos nossos de atendimento, o meu e-mail, como eu coloquei, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer ajudar vocês em alguma solução de automatização que tenham. E reforço o convite para o webinar de Power BI na semana que vem. Tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até breve.